E hoje tem um evento importante na Câmara, espero que o Senado também vote logo, para que o Lula chegue lá com um projeto de lei já votado aqui sobre terras raras, o que vai facilitar, enfim, articular depois os investimentos necessários para isso. A Câmara dos Deputados ela deve votar hoje um projeto de lei que cria uma política de minerais críticos para o Brasil. Esse relatório foi apresentado pelo deputado Arnaldo Jardim, que é do Cidadania de São Paulo, e ele prevê uma série de mudanças em relação ao projeto de lei original, inclusive mecanismos que aumentam o controle do governo federal sobre o setor. Entre as medidas está a criação de um conselho formado por membros do governo federal e estadual para barrar mudanças societárias de empresas detentoras de direitos minerários relativos a minerais críticos. Vai ficar a cargo do Conselho também elaborar o Plano Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos, definir as substâncias que se enquadram como minerais críticos e escolher os projetos considerados prioritários no âmbito da política mineral do Brasil. Vai caber ainda a esse Conselho escolher quais projetos vão poder receber uma série de incentivos fiscais. O relatório que um programa de créditos fiscais para aquelas empresas que quiserem beneficiar e transformar minerais críticos no país, ao que o Brasil, apesar de ter essas enormes reservas que você falou, ainda tem dificuldade de atrair, e pelo chamado PFMCE, Programa Federal de Beneficiamento e Transformação de Minerais Críticos e Estratégicos, a União vai poder conceder ao todo 5 bilhões de reais em créditos relativos à CSLL, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, de 2030 a 2034. Vão ser alvo da política empresas que produzem concentrados e outras formas de minerais de valor agregado, para além do mineral bruto. Companhias que comprarem os minerais críticos já transformados também vão poder ter acesso a esses benefícios. Numa nota, o ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, disse que o governo apoia o relatório e que, em diálogo com o relator, contribui para aprimorar a proposta, fortalecendo a política industrial e ampliando a agregação de valor à produção nacional. Ou seja, um avanço, tanto que você acha que o Lula pode levar esse projeto aí como arma debaixo do braço para Washington. Exatamente. Seria muito importante, já com a aprovação, reunião amanhã, vamos ver, porque teria que fazer tudo correndo na Câmara, no Senado. Mas o texto tende a ser aprovado. Há alguns setores, os de sempre. Eu já disse que o liberalismo no Brasil, de liberal, de brasileiro, reproduzindo uma frase do Monteiro Lobato, não tem nem o trinco da porta, né? Ele falava das elites brasileiras quando ele estava na campanha do Petróleo é Nosso, né? Falava, essas elites brasileiras de nacional não tem nada, nem o trinco da porta. E aqui, agora estão criando uma estatal, é um ente federal, é um ente que junta governo federal e governos estaduais, que é fundamental. Esse incentivo de 5 bilhões é nada, perto do que precisa, né? Isso é para que se comece a cuidar do assunto. Nós não temos nem mapeadas direito ainda as terras raras e o que a gente tem de minerais críticos, quais são eles, sabe-se que tem, mas mapeado exatamente não tem, precisa mapear, precisa de capital estrangeiro. Agora, é evidente que isso não pode ficar na mão de terceiros sem nenhum controle. Porque cada um vai procurar maximizar o lucro, é da natureza do jogo, da natureza do capitalismo, da natureza do empresário, né? Essa Serra Verde mesmo não teria sido vendida como foi se já houvesse essa autoridade nacional para cuidar do assunto, né? Que de resto, insisto, é uma exigência constitucional, artigo 176 da Constituição. Vá lá, né? Então, é fundamental que se tenha isso para que a gente passe a cuidar dessa área acumulando tecnologia, fazendo política industrial. O que é fazer política industrial aí? A tecnologia fica aqui, né? Nós precisamos desenvolver o nosso próprio parque, porque senão a gente vira fornecedor de pau-brasil de novo. Entende? O agro brasileiro é muito importante, mas ele é tão mais importante quando ele vira agroindústria.
Porque aí você agrega tecnologia, mão de obra mais qualificada, maiores salários. O agro que simplesmente exporta é bom, é muito importante para nós, sem dúvida nenhuma, mas é evidente que os países que mais se desenvolvem são os países que desenvolvem indústria, querido. Né? Essa é a base da riqueza. Hoje tem as empresas de tecnologia. Não, os maiores trilionários, né, estão lá. Mas um país que não tem processamento industrial e tecnologia acumulada, não tem nada. Né? Então, é fundamental que a gente desenvolva esse setor no Brasil. Né? E que não venhamos a ser também nisso, né, meros fornecedores de matéria-prima. Né? Então, criar essas regras, criar essa lei, é fundamental. Porque, sim, o Brasil será protagonista. Ou melhor, o Brasil vai ter que decidir se vira um protagonista nessa fronteira do desenvolvimento ou se vira apenas o fornecedor da matéria-prima. Né? Por aquilo que disse o Flávio, primeiro a gente entrega tudo, depois a gente negocia. Eu nunca vi isso dar certo. Não dá certo por princípio. A lógica aí embutida é clara. Né? Então, é preciso, obviamente, que se vote essa lei para o bem. Nacionalismo, não! Inteligência. Até porque ninguém está falando dinheiro estrangeiro aqui não entra. Nós estamos falando dinheiro estrangeiro entra. Mas entra com disciplina. Né? Isso. Quer saber quando a pessoa está doida? 2 relógios. Botei... Estamos falando de minerais raros, tem aí relógios raros também, né?